can all be seated. Podemos todos tomar os nossos assentos. I guess it's the third time that I greet you with the peace of the Lord. Acredito que é a terceira vez que eu saúdo-os com a paz do Senhor. All that I can say is that Tudo que eu posso dizer é que it's never enough to have the peace of the Lord. nunca é suficiente ter um pedaço do Senhor. The peace of the Lord. A paz. The peace of the Lord, a paz do Senhor. It's never enough Nunca é suficiente to receive the peace of the Lord. receber a paz do Senhor. Yes, that's it. So I don't know about you, but Eu não sei sobre I vocês, can clearly mas say that the Holy Spirit is here. eu consigo sentir que o Espírito Santo está aqui. And apart from all the things that we have seen and experienced, Deixando todas as coisas que nós vimos e the experienciamos Holy aqui, Spirit is here because He's fire. The Bible says o that. Espírito Santo está aqui porque Ele é fogo. And the fire keeps us warm. E o fogo mantém-nos acesos. And I'm feeling very warm, so Eu I'll estou take off my sentindo jacket. muito quente, eu até tirei o meu casaco. Eu também tirei o meu casaco. Thank you. Obrigado. So I'd like to invite you to open your Bibles, Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias the book of Mark, no livro de Marcos, chapter 8, capítulo 8, verse 29. versículo 29. And while you open your Bibles, Enquanto abrimos as nossas Bíblias, I would like to share with you a piece of micro-learning. gostaria de partilhar-vos uma peça de microaprendizado. Apparently, nowadays, micro-learning is like on the spotlight. Aparentemente, microaprendizado está nos holofotes. And it's really micro, but É when I muito- came to Germany back on Quando eu 2017, vim para a Alemanha em 2017, after studying English for almost 8 years, depois de estudar o inglês por quase Back 8 in anos Brazil. no Brasil, after the first week of work, depois da my primeira semana de manager back trabalho, then, he came to me and said, meu, "Hey Diego, I meu have a chefe piece of disse- feedback for you." o meu chefe disse, eu And I tenho uma said, peça "Oh, de George." trabalho para ti. Just shoot. And he was like, "Nobody can understand that thing that you say." E ele disse, ninguém consegue perceber nada do que falas. At that point, I was like, I studied for 8 years Naquele English momento eu fiquei, And it's tipo, been a eu estudei week 8 anos e in passou Germany. I somente mean, uma if it semana was na in the Alemanha. US or UK, then it's Se fine, fosse nos it's their Estados mother Unidos, language. But in Germany, ou and nobody can understand me, Inglaterra, estaria tudo bem, it mas was very na frustrating. Alemanha foi muito I have to frustrante para say. mim. A couple of years later, we started with the English service. Alguns dias depois, And- passamos com o culto em inglês. If I remember correctly, I think I translated. I was the MC for the first service, E right? que eu lembro, eu fui o MC para o primeiro Yeah, MC is like presenting here in the front. MC é apresentar. And after that, E as a depois translator, disso, como we have tradutor, always like talked, me and sister Tembiza, with her temos sido husband, eu, Bonga, and everybody. Tembiza, o And we all Bonga, talk about vocabulary because falamos sobre my vocabulário. vocabulary is much more about O meu- tech industry. O meu because it's vocabulário é where I mais work sobre on. a área da tecnologia. And then last que é o month, trabalho. E na when semana Sister passada, Tembiza came to me, she said, I e don't know if quando you a irmã remember Tembiza that, veio até but she mim, said, ela disse, so Brother Diego, I'd like to invite you to irmão Diego, preach. gostaria de Because, convidar-lhe para pregar. because after all this time, I Porque see depois that desse tempo, you were more prepared consigo ver que and tu you estás have mais more preparado vocabulary. e tu tens um bom And at the vocabulário. same spot, it was like, E I'm no at mesmo lugar eu 2017. estava olhando para 2017. I've been translating the English service for quite some time, and Ela after a estava year or so, traduzindo she de tells me inglês that por tanto now I'm tempo. preparing to preach. Ela diz que agora estou pronto para pregar. But then the Holy Spirit immediately told me E depois in o my heart, Espírito Santo falou comigo He e disse, said, you'll never be prepared enough. tu nunca estarás preparado o suficiente. That's Christian life. Essa é a vida do cristão. At the time, at the point of your life, that you feel comfortable No and momento em prepared, que tu te sentes confortável e preparado para alguma coisa, something is wrong. algo está errado. That was the micro-learning for today. Esse foi o microaprendizado para hoje. So thanks, Sister Tembiza, for the Então, muito micro-learning obrigado sessions. pela irmã Tembiça pelas aulas de microaprendizado. So, the book of Mark, chapter Então, o 8, livro de Marcos, capítulo verse 8, 29, versículo 29, it says, diz, And he, Jesus, e ele disse-lhes, said unto them, But whom say mas you vós, that I am? mas vós quem dizeis que eu sou? And Peter answered and said E unto respondendo, him, Pedro lhe disse, You are the Christ. tu és o Cristo. I want to start asking you a question. Eu quero começar fazendo-lhe uma What pergunta. if
Jesus come here E se Jesus viesse até and aqui ask you, who do you say e I am? perguntasse quem tu dizes que eu sou, What would you answer? qual seria a tua resposta? I'll ask it again. Eu vou perguntar mais uma If vez. Jesus himself Se Jesus viesse até come aqui to you now viesse até ti and ask you, e te who perguntasse do you say I am? quem tu dizes que eu sou, What would you say? o que tu responderias a essa pessoa, a ele? We'll answer that question up in a moment. Vamos responder essa But questão in the dentro do meanwhile, momento, mas I'm a Durante software este engineer. So you Eu can sou ask engenheiro de any software. software engineer about how many times e, they faced a problem e podes perguntar-me qualquer problema de engenharia and de software, that quantas vezes problem passamos por seemed to problemas be unsolvable. e esse problema parecia não ter solução. And in those moments, E nesses momentos, regardless of the field, regardless independentemente of what you're doing, da cadeira, daquilo que tu the fazes, golden rule a, to palavra, solve those problems a chave de ouro para resolver os problemas, is go back to the basics. volta para as bases. Go back to the basics. Volta And I para see as someone bases. nodding here, probably a software engineer. E eu vejo See, alguém I'm not dizendo lying. assim, eu When you engenheiro find, de software. when we software engineers, we Quando find nós, ourselves in a engenheiros de software, situation that we encontramos don't know numa how to solve. situação em que não sabemos o que fazer. In those, I have almost 20 years in this career. Eu tenho quase 20 anos When nesta that carreira. happens, Quando isso I acontece, just put away all my knowledge, eu deixo de lado todo all o meu my conhecimento, experience, toda a minha everything experiência, that I heard, that I, tudo that, aquilo that que eu I ouvi, learned, tudo aquilo que eu aprendi, and I just go back to the basics. e eu volto para as bases. I can tell you, it works. Eu posso dizer-lhe, funciona. Every time Todas as that I vezes faced those situations, que eu passo por essas and I went situações, back to the basics, e eu volto para as bases, incredibly enough, I incrivelmente, managed to solve the problem. eu consigo resolver o problema. The Christian life is just like the same. A vida cristã é exatamente assim. It's interesting that after some time on this journey, É interessante que depois de um tempo nessa after some jornada, time walking with Christ, depois desse tempo after falando the com Deus, experiences, depois dessa experiência toda que passei, after hearing the word so many times depois de ouvir a palavra diversas at so many vezes, places, diversos lugares, from so many people, de diversas pessoas, from so many sources, de diversas fontes, at some times, em alguns momentos, all that we need tudo o que nós precisamos is go back to the é basics. voltar até as bases. So it's not news to the majority of us, I believe, Não é novidade para quase todos nós, acredito eu, that each gospel was written que cada For a gospel specific audience. foi escrito para uma audiência específica. Matthew was written for the Jew, Mateus foi escrito para os judeus, Mark to the Romans, Marcos para os romanos, Luke to the Greek, Lucas and para the os Gospel of gregos John to the church. e o Gospel de João para a igreja. In the book of Mark, No livro de Marcos, just like in the book of Matthew and Luke, como também no livro de Marcos On chap- e Mateus, on chapter 27, no capítulo 27, the same passage in which we read the verse 29, na mesma passagem que nós lemos o versículo 29, it reads as follows. diz o seguinte: And Jesus went out and his disciples into the towns of Caesarea Philippi. And by the way, he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? So, at this point, neste momento, Jesus came to his disciples, Jesus veio até os seus discípulos and we read the verse like the final of the passage, but lemos the a whole final parte do story versículo. starts with Jesus coming to his disciples. mas inicia asking them- Jesus indo aos seus asking them, versículos e Who do the perguntando-lhes men? So who do other people quem as outras were pessoas saying estavam that he dizendo is? que ele é. And then the disciples E like os they versículos answer and so on. responderam. And then Jesus changes the question, E and that's the Jesus verse that mudou we a read. questão And Jesus says, que o and versículo que who? nós lemos. Who do you say that I am? E tu, quem tu dizes que eu sou? The interesting fact about this O passage is fato because interessante dessa this passagem passage é que only essa passagem exists só in the book of existe Matthew, Mark, no and livro de Luke. Mateus, Marcos e And the Lucas. reason seems very clear to me. E as razões são muito The claras. reason why this only happens, or A not razão happens, pela but qual is like, isso acontece written Não about, exatamente acontece, mas Those está three escrito books nesses três is primeiros because livros do Novo those three Testamento books, they were written É porque for esses people livros foram that escritos didn't know Jesus. para pessoas que não conheciam a Jesus. So we can say that it was kind of important to Podemos make dizer it que clear foi
importante para that deixar claro Jesus was kind of not worried, but que Jesus curious estava about what other preocupado, people não somente preocupado, were mas saying that he curioso em saber aquilo que aquelas pessoas diziam sobre ele. this passage doesn't appear in the book of John. Essa passagem não aparece no livro de Because the Lucas, book of John no was livro de written João, for the perdão, church. porque o livro de João foi escrito para a And the igreja. church, well, I can say must, not just should, E a igreja não só deve, como também é obrigatório por ela to know who Jesus is. de saber quem Jesus é. So, for John, writing this situation, Para João escrever essa maybe it's not situação, worth it. talvez não era necessário. On the opposite, Por outro lado, while we can't find the book of John, Jesus asking, who enquanto do people know, think that he is? In the meanwhile, while in the book of John, we Enquanto no can't livro find de João nós não Jesus encontramos asking Jesus who the perguntando people quem as pessoas say that he is. dizem quem ele é. In the book of John, we E no livro de find João Jesus nós encontramos Jesus is stating who he is. dizendo quem ele é. Stating, not just saying. Stating it. It's like afirmando. Descrevendo e afirmando quem ele realmente Afirmando e é. declarando. Afirmando e declarando quem ele realmente é. So, in the other 3 books, Nos outros 3 livros, Jesus is interested to know what Jesus está people interessado say em he saber is. aquilo que as pessoas dizem que ele é. In the book of John, No livro de João, Jesus is stating who he Jesus is. está afirmando quem ele é. There's a difference about saying and stating. Tem uma diferença entre dizer e afirmar. So the book of John Então o livro de João will give to us vai nos dizer the final information about who as Jesus is. últimas informações sobre quem Jesus é. And that's what I want to go through with you E today. é o que eu quero passar por hoje com vocês hoje. So the first affirmation, and there are 7 in total. A primeira afirmação, que no caso são 7 em total, So 7 times in the book of John, 7 vezes no livro de João, Jesus says, I Jesus am. diz, eu sou. The first one is the book of John, chapter 6, verse A 35. primeira é em João, capítulo 6, versículo 35. And Jesus starts saying, E Jesus começa dizendo, and Jesus said unto them, e Jesus I am the bread of life. eu sou o pão da vida. He that come to me Aquele que vem a mim shall never have hunger. Shall never hunger. não terá fome. And he that believes on me E quem crê em mim shall never thirst. nunca terá sede. Glória a So Deus. Jesus starts Então Jesus começa saying, dizendo, I am the bread of eu life. sou o pão da vida. Do you remember the question that I asked in the beginning? Lembra-se da Who questão que do eu you perguntei no say início? Jesus is? Quem tu dizes que Jesus é? The first answer is, A primeira he's the bread questão of é, life. ele é o pão da vida. As a bread, Como pão, just like any other food, como qualquer it's outra comida, necessary é for our necessário physical health. para nosso alimento, para alimentarmos fisicamente, Health, saúde. para a nossa saúde, perdão. Not just health, but also survival. Não só para a saúde, mas também para sobreviver. So basically, you can't live without food. Basicamente, tu não consegues viver sem a comida. Just like that, Jesus E is dessa essential maneira, for our Jesus survival. também é essencial para a nossa sobrevivência. But not physical survival, Mas não a sobrevivência física, but spiritual survival instead. mas a sobrevivência espiritual. A man can't live, spiritually saying, Homem without não pode Jesus. viver espiritualmente sem Jesus. At the same time, Da mesma while we maneira, can satisfy our physical hunger podemos satisfazer a nossa with fome bread or carnal any com other pão kind of food, ou qualquer outra comida. there's no way we satisfy our spiritual Não hunger tem como nós satisfazermos a nossa fome espiritual if not through Jesus. se não for por Jesus. Glória a Deus. That's why a lot of people É por isso que muitas Struggle. pessoas sofrem, get addicted têm vícios, to alcohol, têm vícios por cigars, álcool, cigarros, drogas, pleasures, satisfações, prazer, prazeres, because they just can't satisfy their porque hunger. eles não conseguem satisfazer, They are looking to satisfy their hunger, porque eles estão in tentando so many satisfazer a things. sua fome em tantas outras coisas. but all they need is Jesus. Mas tudo que eles precisam é Jesus. If they have E Jesus, se eles tivessem Jesus, then they will satisfy their hunger. eles estariam satisfazendo a sua fome.
because Jesus is the Porque bread of life. Jesus é o pão da vida. Aleluia. While many of us, and now I'm not talking about those people that doesn't know Jesus. Enquanto muitos de nós, e não estou falando daqueles que não conhecem a Jesus, Remember, the book of John was written for those who already, theoretically speaking, already know Jesus. lembrando-se, o livro de João foi teoricamente escrito para aqueles que já conheciam a Jesus. So it's for us, Então é para nós, His church. a igreja do Senhor. While many of us seek the satisfaction of our desires Enquanto muitos de nós procuramos satisfazer os nossos desejos in comfort, em conforto, in pleasures, em prazeres, in having a good life, em ter uma boa vida and finding solutions to our problems. e encontrando soluções para os nossos problemas, So I see on Jesus the eu vejo em solution for my Jesus a problems. solução para os I nossos see in problemas. Jesus the comfort that I look for. Eu My vejo em family, for Jesus o example. conforto que eu procuro, por Or exemplo, a minha I família. seek in Jesus Eu procuro em Jesus a way to have a good life to live in this uma world. maneira de ter uma boa vida no mundo. Jesus never promised that. Jesus nunca prometeu isso. Jesus never said that He was the comfort for our lives. for Jesus nunca example. disse que Ele é o conforto das nossas vidas, por exemplo. Yet Jesus clearly teaches that Mas- He is Mas His Jesus, promise. ele disse que a sua promessa, He promised Ele prometeu que spiritual holiness for the soul of the human being. Ele prometeu Spiritual holiness. o Espírito Santo, santidade espiritual. For the Santidade life espiritual para a vida. and soul. Para a vida e para a And the alma. life também. for the soul. Na vida para a alma. Yeah, that's it. Yeah, é isso. That was the promise. Essa foi a promessa. Jesus said, Jesus I am the disse, bread. eu sou o pão, I am the bread of life. eu sou o pão da vida. Not for a Hallelujah. physical life. Não para uma vida física, Not for you to have a good life. não para teres uma boa vida, But for you to have a life. mas para tu teres uma vida. A life with me. Uma vida comigo, For the eternity. para a eternidade. With with God the Father. Com Deus, o Pai, And all the brethren. e todos os irmãos e irmãs, From all the times de todos os momentos that died with the salvation. que morreram pela salvação. If we seek in Jesus Se nós procurarmos em Jesus, only to satisfy our earthly satisfazer desires, simplesmente aqueles que são os nossos desejos no mundo, que estão no mundo, when it suits us, quando nos apetece, we'll get disappointed. nós estaremos desapontados com certeza. Jesus is the bread that we need every single Jesus é day o pão que nós precisamos Aleluia. todos os for our dias spiritual life. para a nossa vida Glória a Deus. espiritual. Going forward, Continuando, the book of John, chapter 8, o verse livro de 12. João, capítulo 8, versículo 12, Jesus proclaims Jesus proclamou that He is the light of the world. que Ele é a luz do mundo. John chapter 8, verse 12 says, João, capítulo 8, versículo Then spoke 12, Jesus e again falou Jesus de novo, unto them, saying, dizendo, I am the light of the world. eu sou a luz do mundo. He that followed me Quem me shall not segue walk in não darkness, andará mais em trevas, but shall have the light of life. mas terá a luz da vida. So after the bread of life, Jesus is now proclaiming that He is the light of the world. Depois de ser o pão da vida, Ele está dizendo que Ele é a luz do mundo. And this is a turning point for a world that, as the Bible says, E esse é um lives in momento de darkness. virada, porque diz que The world lives in darkness. o mundo vive nas trevas. Because the Bible says so. Porque a Bíblia diz assim. The Bible says that the world is weakened. A Bíblia diz que o mundo está enfeitiçado, amaldiçoado And lives in darkness. e vive nas trevas. So that's a great news Então essa é uma boa notícia for a world para um mundo which lives in darkness, que vive em trevas, find a source of light. encontrando uma fonte de luz, That's a turning point que isso é uma virada, that changes everything. que muda tudo. So it's interesting that É when we interessante read que quando that lemos Jesus says that He is this light que of the Jesus world. diz que Ele é a luz do mundo, So if we turn off all the lights se here, nós apagarmos todas as luzes aqui, there will be darkness, estará escuro, more or less. provavelmente, mais ou menos. If we just
light up a source of light, Se nós acendermos alguma fonte de luz, no matter how big or independente de how quão strong grande the light ou is, quão forte a luz seja, there won't be darkness anymore. não estará escuro, não estará mais escuro. It can still be dark, Pode ainda estar escuro, but there's no darkness. mas não terá escuridão. There will be a source of light. Terá uma fonte de luz. And I'm pretty sure that E eu tenho a certeza que, while everything is in the dark and there's just a single point of light, enquanto tudo está no escuro e tem uma pequena fonte de luz, if someone scream, "Look, there's a rat," se alguém dizer, olha, tem um rato, everybody will run to that source of light. todo mundo irá correr para aquela fonte de Do luz. you know why? Vocês sabem o porquê? Because a source of light in Porque the a fonte darkness de luz, na Provide- escuridão, provides providencia, guidance guia and bring clarity. e traz claridade. That's Jesus. Esse é Jesus. In a world that lives in darkness, No mundo que vive nas trevas, Jesus says, Jesus diz, "I am the light of eu this sou a world." luz deste mundo. So I get with my presence Então, com a minha presença, removes all the darkness. remove toda a And escuridão, not todas as just remove the trevas. darkness, Não só remove a but escuridão, also brings guidance mas também traz guia and clarity e claridade. on those times that we can't see Nos anything. momentos em que não vemos nada, Just put Jesus in the só middle. ponha Jesus no meio. Go back to the basics, as we Volta para as said, bases, como falamos no início, and we'll find our way e through it. encontrarás o teu caminho. Now I ask you, Agora eu pergunto-lhe, why people seem to be so lost in por que this as world? pessoas parecem estar tão perdidas neste mundo? Why people seem to not find their way through Por their que problems? parece que as pessoas não conseguem encontrar uma solução para os seus problemas? Go through their problems, find a way through their Não conseguem problems. encontrar Encontrar caminho. no encontrar caminho. caminho perante os seus problemas. That's because they don't have Jesus. Isso é porque eles não têm Jesus. As we said this morning in the Bible school, Como dissemos esta manhã na escola bíblica, walk with Jesus is not about having all your problems solved, andar com Jesus não é só ter os seus problemas resolvidos, but instead mas também walk through your problems. andar com os teus problemas. That's only possible when there is light in the darkness. No meio dos teus problemas, isso é possível. So Jesus Quando tu is the estás na light of luz. the world. Então Jesus é a luz do mundo. When He is present, Quando Ele está presente, all the darkness just go away. toda a escuridão desaparece. When He is present, Quando Ele está presente, the ones that are lost, aqueles que estão perdidos, eles encontram o seu caminho. because Jesus is the guidance Porque that we need. Jesus é o caminho que nós precisamos, Ele é o guia que nós precisamos. Já te sentiste perdido nesta Have vida? you ever found yourself in a situation Já te that encontraste you numa don't know situação em que where to não go, sabias para onde ir, what to say, o que dizer, what to do? o que fazer? Lack of Jesus. Procura Jesus. Jesus is the guidance. Jesus é o guia. Have you find yourself in a situation that you just, you know what to do, Já encontraste numa situação em que sabes o que fazer, it mas lacks clarity to mas you. falta claridade It para seems ti. that everything is blurred. Parece que tudo está You desfocado. just can't see straight. Tu não consegues ver corretamente. Just like someone that I see a lot of people wearing glasses Eu now. vejo aqui tanta gente usando So óculos. if I take my glasses off, Então se eu tiro os meus I mean, óculos, I can see you, but not as clear consigo as it should. ver-vos, mas não claramente como eu estivesse vendo se eu pusesse os óculos. Jesus fixed that problem. Jesus- Fixed that problem. Jesus curou esse problema. Because He is the light of the Porque world. Ele é a luz do mundo. Glória a Deus, obrigado. If you ever find yourself Se tu te encontrares numa situação, in the darkness, na escuridão, without guidance, sem guia, not seeing straight, não vendo bem, just get back to Jesus. só volta para Jesus. Jesus is the light of the world. Jesus é a luz do mundo. He will disperse all the darkness. Ele vai afastar toda a escuridão. He will bring to you guidance. Ele vai trazer-te guia. And He will bring clarity to Ele your vai life. trazer clareza para a tua vida. That's who He is. Esse é quem Ele é. Moving forward, Continuando, chapter 10, verse 9. João capítulo 10, versículo 9. John chapter 10, verse 9, Jesus says, Jesus diz assim:
I am the door. Eu sou a porta. By me, if any man enter in, Se alguém entrar por mim, he shall be saved, salvar-se-á. and shall go in E and out entrará e sairá and find pasture. e achará pastagens. So, the third time that Jesus says, I am, the book of John, A terceira vez que Jesus diz que ele é, no livro de João, is to say, I am the door. ele está dizendo que ele é a porta. So, who would you say who is Jesus? Em quem tu dirias que ele é? Jesus is the door. Jesus é a porta. When Jesus presents himself Quando as a Jesus se door, apresenta como uma porta, it's a very very good way é uma boa maneira. that we can make some Podemos fazer comparisons in alguma our life. comparação nas nossas vidas. And that's because Isso é porque, no matter who you are, independentemente de quem tu and sejas, where you are, onde or tu estejas, whatever you are doing, ou independente do que tu estejas a fazer, there is always a door. sempre tem uma porta. Aleluia. Think about that. Pensa nisso. There is a door when Tem you uma wake up porta in the quando morning tu and acordas you de want to leave manhã your bedroom. e queres sair da tua There's a cama. door, right? Tem uma porta, certo? Then there's a door Também tem uma when you porta go to the bathroom and Quando tu take a vais à shower. casa de For banho e example. tomas um banho, You have to leave the bathroom tens que sair da casa de through a banho door. por uma porta. And then now that you had E breakfast, agora you já like tens o teu dress it pequeno up, almoço, já and you want to go vestiste, to the work, e to queres the ir ao workplace. trabalho, para o teu local de You trabalho, have to leave your house tens que sair da tua casa through a door. por uma porta. And then you take the bus or E the também tram vais or tu the levar o subway. bus ou o tram, subway, How do you get independentemente. into the means of Quando tu the means of entras, transportation? como é que tu entras dentro desse transporte? Through a door. Por uma porta. When you get at your workplace, Quando chegas no teu trabalho, you go through a door. entras numa porta. You exit your workplace. Entras no teu lugar, entras You no teu came trabalho today to por uma church. porta. And you had to enter through a door. Vieste para a igreja e tiveste que entrar por uma So porta. doors, Então, they just portas, exist in elas our só life. existem nas nossas vidas. The point is, O ponto é, there are doors tem portas and there is the door. e também tem a porta. Who is the door? Quem é a porta? Jesus. Jesus é a porta. Look, Olha, nobody ninguém goes through a window entra por uma janela if they're not running away from something. se não estão fugindo por alguma coisa, de alguma coisa. Every time that someone sneak into a window, Sempre que alguém entrar por uma janela, it's because something bad happened. é porque alguma coisa de errado Either they are aconteceu. running away from Ou something, porque estão a correr por alguma maybe coisa. it's just a thief, Talvez é um ladrão. they lost their keys. Talvez perderam as suas chaves. Jesus is not a window. Jesus não é uma janela. There is no window to go to God. Não existe nenhuma janela para ir até Deus. To find God, Para encontrar Deus, we had to go through the door. temos que passar por uma porta. But look, as I mentioned, Como eu mencionei, there are a lot of doors. tem muitas e imensas portas. Not all of them take you to God. Nem todas as portas levam-te ao Senhor. Just one door takes us to God. Só uma porta leva-te a Deus. Jesus. When you go outside, Quando nós vamos quando nós saímos até o mundo, and sadly, e infelizmente, even some churches, mesmo em algumas igrejas, they present windows to God. eles apresentam janelas até o Senhor. They present ways Eles apresentam caminhos to enter in this journey back to God, para entrar nessa jornada junto a Deus, but they're fake. mas são todas falsas. There's just one door, Essas são simplesmente as portas erradas. and this door is Jesus. Jesus is the only door. Jesus é a única porta. And look, if we E keep olha, looking se nós continuarmos a olhar and reading, e ler, Jesus will say that Jesus diz que those people essas pessoas that goes through Him, que goes vão through that no door, meio daquela porta, que entram por specifically aquela porta, the door which is Jesus, especialmente pela porta que é Jesus, they will find something. eles vão encontrar alguma coisa. They will find salvation. Eles vão encontrar a salvação. Aleluia. So this is a piece of learning Então esta é uma peça de and a aprendizado piece of advice. e uma peça de advice. Conselho.
A piece of learning, because then we Uma know peça that de going through the door, aprendizado, which is porque Jesus, saber que we'll find entrar pela salvation. porta com Jesus encontramos a salvação. And a piece of advice, because if E we uma don't peça de go through the conselho, door, porque se which não is entrarmos Jesus, pela porta que é Jesus, we will find something else. encontraremos algo que não é And that's Jesus. dangerous. E isso é perigoso. That's why many people, É por isso que muita gente they are in the church, estão dentro da igreja, but they haven't found the salvation mas yet, ainda não encontraram a salvação dentro because da they igreja. didn't enter it through the door, Porque which eles is ainda não Jesus. entraram pela porta que é They Jesus. entered by the window. Eles entraram pela janela. If you ever Se tu alguma vez entered by the window, entraste pela janela, I'll give you a piece of advice. vou dar-te um conselho. Jump the window back Volta pela janela que entraste and enter it through the door. e entra pela porta, Glória a Deus. que é Jesus. Aleluia. Still on chapter 10, verse 11, Ainda no capítulo 10, versículo 11, a bit forward, um bocadinho mais à frente, Jesus says, Jesus diz o seguinte: I am the good shepherd. Eu sou o bom pastor. The good shepherd O bom pastor gave his life for the dá a sheep. sua vida pelas ovelhas. So after saying that he is the bread, that Depois he's de the dizer light, que ele é o pão, que ele é a luz, that he's the door, que ele é a porta, Jesus now presents himself as the good shepherd. ele também se apresenta como o bom salvador, We o already bom talked pastor. about, we already talked about this on the Bible school. Nós falamos isso uma vez na nossa escola He bíblica. doesn't say good shepherd by mistake. Ele não diz bom pastor por erro. If he says that he's the good shepherd, Se it's ele diz because que ele there é o are bom bad pastor, shepherds. é porque existem maus pastores. So watch out who shepherd are you following. Então, que pastor tu estás seguindo? So watch out who shepherd you're looking to. Que pastor tu estás procurando? But Jesus is the good shepherd. Mas Jesus é o bom pastor. And he assures that as a good shepherd, E ele clarifica que como bom he will pastor, take good care of his sheep. ele vai tomar conta daquelas são as He suas will take care ovelhas. of all of them. Ele vai tomar conta de todas elas. As our sisters shared earlier today, Como a nossa irmã partilhou hoje mais cedo, his wings will cover us. as suas asas irão He nos gives us cobrir, protection. vão nos dar It proteção, will give us care. vão nos dar carinho, It will give us warm when it's vão cold. nos deixar quentes quando estiver frio, Because he's a good shepherd. porque ele é um bom pastor. Aleluia. But there is something that sometimes we lose Mas sight tem of, algo que nós por vezes perdemos o foco em, that we don't really give the proper attention que to. nós não damos a nossa própria atenção, a devida atenção. In the end of verse 11, No fim do versículo he 11, says, ele diz: the good shepherd o bom pastor gives his life dá a sua for vida the sheep. pelas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. That Obrigado, changes everything. Isso muda tudo. There may be good shepherds outside. Talvez tenham por aí bons pastores. And my pastor is a good shepherd. Os meus pastores são bons pastores. My pastor O meu pastor é um bom is a good pastor, shepherd. But he hasn't given his life for me. mas ele nunca deu a sua vida por mim. Jesus is the good shepherd. Jesus é o bom pastor. And as the good E shepherd, como o bom pastor, he gave his life ele deu a sua for vida all his sheep. para todas as suas ovelhas. He gave his life for Ele you, deu a sua vida para ti, even before to get to know you. mesmo antes de saber quem tu eras. And you might say, well, I didn't ask for it. Mesmo tu dizendo, eu não pedi isso. He gave because he wanted. Ele deu porque ele quis. Nah, Não, you don't know that you need. tu não precisas. Tu não sabes que tu precisas, mas tu I precisas. didn't know that I need sun Eu não saberia que eu precisaria do sol. before spending a winter in Germany. Depois de passar um verão na Alemanha, um inverno na Alemanha, Yet I perdão. need. E eu preciso. So you might be thinking now, Então tu pode estar a pensar agora, I don't care, he gave his life to eu me. não I quero just saber don't que ele need. deu sua vida por mim. Eu não preciso. You do. Tu precisas. And deep in your heart, E dentro you do know teu that you coração tu do. sabes que precisas. But for some reason you Mas just por don't alguma accept razão it. tu não queres aceitar. As a good shepherd, Como um bom pastor, he gave his life for you. ele deu a sua vida por He mim. gave his life for me. Ele deu a sua vida He por gave mim. his life for all of us. Ele deu a sua vida por todos He gave nós. his life for everybody. Ele deu a sua vida por No todos matter nós. how bad Independente you are, do quão no mal tu matter how sejas, sinner we are, independente do quão pecador He tu gave sejas, his life for ele you deu a and sua me. vida por ti e por And mim. because he gave his E porque ele life, deu a sua vida por ti e por mim, nós estamos and aqui because hoje. he gave his Porque ele deu a life, sua vida, we can one day nós podemos exchange dia our cross for a entregar crown. trocar a nossa cruz por uma coroa. Let's keep going. Vamos continuar.
John chapter 11, João capítulo 11, verse 25. versículo 24. So, who do you say Jesus is? Quem disse que Jesus é? Who do you say Quem Jesus is? tu dizes que é Jesus? So far, Jesus is Até agora Jesus é the bread, o pão, the light, a luz, the door, a porta the good shepherd. e o bom pastor. John chapter 11, João capítulo verse 11, 25 versículo 25 reads as follows. diz o seguinte: Jesus said unto her, Disse-lhe Jesus: I am the resurrection. Eu sou a ressurreição. So Jesus is not just the bread Jesus não é só o the pão, light, a the luz, door, a porta and the good e o shepherd. bom pastor. Jesus is also the Jesus resurrection. também é a ressurreição. As we said in the Bible school Como today, diz como temos na aula bíblica This- hoje, changes the whole game. isso tudo muda todo o jogo. Jesus is the resurrection. Jesus é a ressurreição. Jesus here is showing that Jesus aqui in mostra addition of que being é the em adição powerful, ele ser o the Son of Todo-Poderoso, God, o Filho de he Deus. is the one that can grant Ele também é life aquele que pode dar after vida death. depois da morte. Look, Olha, you're gonna die. tu vais morrer. At some point, Em algum momento, you're gonna die. tu vais morrer. That's true. Essa é a verdade. Nobody can hide from it. Ainda bem, ninguém pode esconder isso. You will gonna die. Tu vais morrer. But there's one person Mas existe uma pessoa that can give life que pode dar vida after your death. depois da morte. And the Bible is clear E a vida diz, in the book of a John, Bíblia diz chapter aqui 5, claramente, no livro de João, capítulo 5, verses 28 and 29, versículos 28 e 29, when Jesus says, quando Jesus diz: marvel not at this, Não vos maravilheis disso, for the hour is coming in Porque which vem a all hora that are in the graves em que todos shall os que hear estão his nos voice, sepulcros ouvirão a sua voz. and shall come forth, E os que that fizeram they o have bem done good unto the resurrection of life, sairão para a ressurreição da vida. and they that have done evil E os que fizeram o mal unto the resurrection of para a damnation. ressurreição da condenação. There are two certains. Existem duas The first one, verdades. we're all gonna die. Primeira, nós todos vamos morrer. The second one, Segunda, we're all gonna resurrect. todos nós vamos ressurgir. Some for the eternal life, Alguns para a vida eterna and some for the damnation. e alguns para a morte. What do you pick? O que tu escolhes? What do you pick? O que tu escolhes? Jesus is the resurrection. Jesus é a ressurreição. Jesus is the one that after death he can Jesus é give you aquele que life. depois da morte pode dar-te a vida. Jesus is the one that can Jesus é aquele que transform pode transformar this body, this corpo, corruptible body, o corpo corrupto in something uncorruptible. em algo incorruptível. Jesus is the one Jesus é that aquele can que raise the dead pode levantar os mortos and give them life. e dar-lhes vida. And not just a single life E or não- a não só common uma life vida. like he did with Lazarus, Não só uma vida como ele fez com Lázaro, but the eternal life mas a vida eterna. which we're going to spend the whole eternity with him. A vida na qual nós vamos passar toda a eternidade com Who do ele. you say Jesus is? Quem tu dizes que é Jesus? Jesus is not Santa Claus. Jesus não é o Pai Natal. Jesus is not a fixer. Jesus não é Consertador de problemas. um consertador de problemas. Jesus is not an employer. Jesus não é um trabalhador, Jesus is not empregador. empregador, perdão. Jesus is not someone that brings your loved person in 3 days. Jesus não é aquele que traz a pessoa que tu amas em 3 dias. Jesus is the resurrection. Jesus é a Aleluia. ressurreição. Glória. He won through the death. Ele ressurgiu dos mortos He resurrected after 3 days. e ressurgiu depois de 3 dias. John chapter 14, João capítulo 14, verse 6. versículo 6. I have to say to you, Disse-lhe Jesus. we can discuss about this after the Podemos service, discutir sobre isso depois do culto, but I'll stand on my words. mas eu vou continuar com a minha palavra. There's only one way.
Só existe um caminho. Aleluia. Just like there's just one door, Glória a Deus. Como só existe somente uma porta. there's just one way. Só existe um caminho. On the book of John, chapter 14, verse 6, No livro de João, capítulo 14, reads as follows. versículo 6, diz o seguinte. and Jesus said unto him, Disse-lhe I am the way, Jesus, the eu truth, sou o and the life. caminho, a verdade e a vida. No man come to the Father Ninguém vem ao Pai senão but por by mim. me. And that might be, Isso pode it can be frustrating to some ser people. frustrante para algumas pessoas, Because while we talked about the door, porque enquanto falamos da porta, you might have thought, tu pode até okay, ter pensado, I ok, already entered through eu the já door, entrei pela porta, so I'm fine. então estou bem. Yeah, there's also a way. E também tem outro caminho, There's also the way. tem também o caminho, perdão. After going through the door, Depois de we passar pela have to walk porta, through the way. temos que andar pelo And caminho. this way is Jesus. E esse caminho é Jesus. You can't go through the door, which No- is also Jesus. Não podemos ir pelo caminho que é Jesus, No, you can't go through the door, não podemos ir pelo caminho, pela porta. não podemos ir pela porta, We can't go through the não door, podemos ir pela porta, which is Jesus, que é Jesus, and then walk to other way. e também andar por outros That caminhos. is not Jesus. Esse não é Jesus. It has to be the door and the way. Tem que ser a porta e o caminho. Aleluia. And you have to walk. E tem que andar. You can't stand still. Não pode ficar em pé. Just entering through the door and Entra standing pela still doesn't porta work. e ficar parado não significa nada. It works nothing. Não tem nenhum impacto. Jesus is the way. Jesus é o caminho. This means Isso that significa que on the end of verse 6, it no final do says, versículo 6 diz o but seguinte: by me, senão por mim. se não por mim, He is the way, and we have to walk Ele é o in caminho Him. e temos que andar por Ele. We have to walk with Him. Temos que andar com Ele. We have to walk by Him. Temos que andar por Ele. Every single day. Him. Todos os dias, Him. Ele. Jesus. Jesus, Only Jesus, Jesus, somente Jesus. Not the pastor, not my Não o brother, pastor, not my não o sister, irmão, não minha irmã, but only Him. mas somente Ele. There are a lot of people. Tem tantas pessoas, There are a lot of churches tem tantas igrejas that present different paths, que apresentam diferentes caminhos, that present different or present like shortcuts. que apresentam atalhos. There are some people that say, hey, come after me, Tem and I pessoas will que take you to dizem, God. vem até mim e levarei ele até o Senhor. Do this and it will take you to God. Faça isso, eu vou lhe levar até o Senhor. Don't be misled. Não seja guiado. Make no mistake. Não faça- Mal guiado. Não seja mal guiado. Don't make no mistake. Não cometa erros que vai estar a Jesus is fazer. the only way. Jesus é o único caminho. Wherever you go, Independentemente de onde tu whatever you fores, say, independentemente daquilo que tu whatever you falares, hear, independentemente daquilo que tu ouvires, the way is only one. Jesus. o caminho é somente um, If Jesus. you're going in a way Se vais num caminho and you can't see Jesus, e não consegues ver Jesus, you don't hear Jesus, não consegues ouvir Jesus, nobody talks about ninguém Jesus, fala sobre Jesus, move away. sai, Go away. afasta-te, Run out of it. foge daquilo, Because it will take you somewhere. porque vai levar-te a um lugar que não é um lugar celestial. Jesus is the way. Jesus é o caminho. Jesus also saying that He's the truth. Jesus também diz que ele é a It's verdade, part of the way. também é parte do And caminho. it's interesting that the world nowadays, E é interessante que o mundo hoje em dia, the modern culture, a cultura moderna, it treats truth as Sim, something trata a relative. verdade como algo As something relative. relativo, As something subjective. como algo subjetivo. As something that truth is what I think about something. Como se a verdade fosse aquilo que eu penso. Which I think. No matter Aquilo what que eu other penso, things. independentemente daquilo que os outros pensam, The world says that. o mundo diz isso. But the Bible says that Mas Jesus a is the Bíblia truth. diz que Jesus é o caminho. Aleluia. No matter what you think, Independentemente daquilo que tu no matter penses, what the world says, independente daquilo que o mundo fale, there is a truth. existe uma verdade. There is an absolute truth. Existe uma verdade There is a real absoluta. truth. Existe uma verdade verdadeira. Even when this truth Mesmo quando essa verdade go against what I believe, vai contra aquilo que eu acredito, it worth nothing what I believe. não significa nada aquilo que eu penso ou aquilo que eu acredito. The most important is the truth, O mais importante é a verdade, which is Jesus. que é Jesus. And Jesus
is E not relative to Jesus something. não é relativo a alguma coisa. Jesus is not relative to a culture. Jesus não é relativo a uma cultura. Jesus is not relative to a specific way of living. Jesus não é relativo a uma certa maneira de Jesus viver. is the same in Brazil, Jesus é o mesmo no Germany, Brasil, na South Alemanha, Africa, na África do Japan. Sul, Japão. Jesus is the same even on Mars, Jesus é o mesmo or até em even on the moon. Marte, até na Lua. I don't care if there's anybody living Independente se there. tem alguém vivendo lá, não quero But what I saber. care is that Mas, Jesus is the same. mas o que eu quero saber é que Jesus é aquele Because que salva. Jesus is the truth. Porque Jesus é a verdade. Watch out, don't move away from the truth. Não saiam da verdade. A lot of people are moving away from the truth. Muitas pessoas estão saindo da verdade. A lot of people has been presented by something which is not the truth. Muitas pessoas estão sendo apresentadas algo que não é a verdade. How do I know what is the truth? Como é que eu sei qual é a verdade? Here is the truth. Aleluia. Aqui está a verdade. There it is. A verdade Aleluia. It's coming to an end. está a chegar ao fim. John chapter 15. João capítulo 15. Can you say all the things that we already learned about who Jesus is? Podem dizer todas as coisas que aprendemos hoje sobre We Jesus? said about 6. Falamos sobre 6 até First agora. one, A primeira bread, life, é pão, vida, porta, way, caminho, good shepherd. Bom Good pastor. shepherd, not just shepherd. bom pastor, Good não só shepherd. pastor, como bom pastor. Not just shepherd. Não só pastor. So he's the bread, Ele é o pão, not a bread. não o pão. He's the bread. Ele é o pão. He's the light. Ele é a luz. He's the door. Ele é a porta. He's the good shepherd. Ele é o bom pastor. He is the resurrection. Ele é a ressurreição. He is the way and the truth. Ele é o caminho e a verdade. And on John chapter 15, E no João capítulo from verse 15, 1 to a verse partir do 6, versículo 1 até Jesus 6, says, diz o seguinte. I am the true vine. Ele diz, eu sou And a the videira same thing verdadeira. applies from the good shepherd. E a mesma coisa If he aplica-se says, ao if he bom said pastor. that he is the true vine, Se ele diz que ele é a videira it's verdadeira, because there is a fake vine. é porque tem uma videira falsa. In which vine are you into? Em que videira tu estás? Do you know? Tu sabes? Do you know how to check Sabes como ver if the vine is the true one? quando a videira é verdadeira? Do you know what the true vine makes? Sabes o que a videira verdadeira faz? There's a piece of exhortation here. Tem uma peça de exortação aqui. When Jesus says that, presents himself as a true vine, Quando Jesus se apresenta como uma videira verdadeira, you might be shocked by this. tu pode estar chocado por isto. But Jesus is not talking about salvation. Mas isso não está falando sobre salvação. Jesus is talking about Christian life. Jesus está falando da vida cristã. So Jesus here, E he Jesus says, aqui, ele diz, I am the true vine. eu sou a videira verdadeira. And the branches that are in me, E os ramos que estão em mim, they shall produce fruits. eles devem produzir frutos. And if they don't, E se não produzirem they are cut frutos, away. eles estão cortados. And the ones that produce fruits, E os ramos que produzem frutos, they shall be cleaned eles devem ser limpos to produce even more fruit. para produzir mais e mais frutos. Abundance. Abundância, como o pastor diz, Not just common, não só ser comum, but more and more and more. mas ser mais e mais e mais abundante. Jesus is a true vine. Jesus é a videira And there are verdadeira. a couple of pieces, a couple of things here Tem that we have algumas to coisas stop aqui que temos que parar and look carefully. e olhar de maneira So the clara, first one. com carinho. E a primeira, Jesus says that he is the true vine. Jesus diz que ela é a videira verdadeira. And as a true vine, E como videira all the verdadeira, branches that are in him todos os ramos que estão nele must produce fruits. devem produzir frutos. Do you consider yourself a branch of the true vine? Consideras-te um fruto de um ramo que produz bons frutos? Yes or no? E é sim ou não? Are you this branch? És uma videira? Are you this branch? És Você é esse galho. essa videira, esse galho? Você é o esse galho ramo? dessa videira. Tu és o galho dessa videira? Where are your fruits? Onde estão os teus frutos? Do you have them? Tens alguns? If you don't have fruits, Se não tens nenhum fruto, God the Father will cut you away. Deus vai te cortar. And you can say, well, Diego, but he will cut me away. Tu podes até dizer, mas Deus, Ele vai me cortar. Eu? Where is his mercy? Onde é que está a sua misericórdia? His mercy was
A when sua he decided to misericórdia give his estava son for you. quando ele entregou seu filho por nós. Remember, the true vine is not about salvation, it's about Christian life. Lembrem-se, a videira verdadeira não é sobre So the salvação, mas mercy sobre a of vida God cristã. was when he sent his son Então a so you misericórdia de could be Deus into foi the true quando ele vine. entregou o seu filho para que nós But fôssemos once a you videira are in the true verdadeira. vine, it's Mas your uma vez responsibility que to tu produce tu fruits. estás na videira verdadeira, é tua responsabilidade de produzir frutos. And if not, Senão, God will cut you away. Deus vai te cortar. That's the first thing. Essa é a primeira coisa. The second thing A is, segunda coisa é, as Christians, como we cristãos, must always bear fruit. temos que sempre ser frutos. But Jesus says that Mas even Jesus if diz we que, produce fruits, mesmo que produzimos frutos, we must be cleaned temos que ser limpos. and cleaned by His Word, Limpos pela sua palavra. the Word of God. A palavra de Deus, This one. esta. And why we have to do so? We have to be Por que temos cleaned que fazer We isso? have Temos to que be estar cleaned. limpos. to produce more Temos fruits. que estar limpos para produzir mais frutos. What is being cleaned? Or how can I get O que clean? é estar limpo? Ou como é que eu You may posso be estar asking limpo? yourself. Pode estar a te perguntar. Well, the word clean A palavra limpo, from the Greek do grego, is the same word for prune. vem da mesma palavra que é Prune. prune, Yeah. cortar, podar. Not cut, Não cortar, but mas prune. sim podar. It's a difference. Tem alguma diferença. When you go, we have a gardener here. We have, Nós temos um jardim Joseph. aqui, he's a gardener. José, ele é When he goes to do the garden, jardineiro. he doesn't cut the tree. Quando ele vai, ele não corta a He árvore. prunes the tree. Ele- tree. Ele poda a árvore. Ele não corta, Ele não corta, ele poda a árvore. There's a difference. Tem uma diferença. How can we get cleaned Como é que nós podemos estar limpos or pruned ou podados by the word of God? pela palavra do Senhor? We do that Nós fazemos isso when we read the Bible. quando lemos a palavra do Senhor. And when we read the Bible, E quando lemos a palavra do the word Senhor, of God, a palavra de Deus, the word will clean us. a palavra vai nos limpar, The word will prune us a palavra vai nos podar in a way that it will tell us de uma maneira que vai nos dizer everything that we are, tudo o que nós somos, everything that we do, tudo o que nós fazemos, everything that we say, tudo o que nós dizemos, everything that we think, tudo o que nós pensamos, which is not worth or doesn't help to produce que fruit. não nos ajuda a produzir nenhum fruto. That's a prune. Isso é podar. That's a teaching. Isso é um aprendizado. That's something that we have to go through. Isso é algo que nós temos que passar por. No matter how many fruits I have produced in my Independentemente de Christian quantas life, frutas já tenhas produzido na tua vida cristã, I have to constantly be tens que improved. constantemente estar a podar e a I podar. have to constantly be cleaned Tens que estar constantemente limpo so I can produce more para produzir mais, and more e mais, and more e mais, E more. e mais, and more e mais. and more. E mais. The book of Psalm, O livro de Salmos, chapter 119, capítulo 119, verse 65 to verse 72. versículos 65 a The 79, psalmist will say that the word cleans us a palavra vai dizer que, o Salmo vai dizer que a palavra limpa-nos, by teaching, a ensinar, correcting, corrigindo and showing us our mistakes. e mostrando que estes são os nossos erros. So when the word, Quando a or palavra, when God by His ou quando word Deus, pela sua palavra, shows us that we are wrong, mostra que nós estamos errados, it's not to embarrass não é ourselves, para nos deixar envergonhados, não é para nos envergonhar, it's to clean é ourselves para limpar-nos, so we can produce more. para produzirmos mais frutos. Jesus is Jesus é the true vine. a videira verdadeira. Now let's Agora vamos voltar, end all this vamos terminar tudo isto by going to the book of Revelations, indo até o livro de Apocalipse, chapter 3, verse 14. capítulo 3, versículo 14. So let's make a recap. Vamos fazer uma recapitulação. I asked you a question. Eu perguntei-vos uma questão no início. If Jesus comes here now Se Jesus viesse até aqui agora and ask you, e perguntasse: who do you say I am? quem tu dizes que eu sou? I really don't want to know Eu, na verdade, não quero saber what you have been saying o that que tu Jesus is. tens estado a dizer que Jesus é.
We shouldn't care about the past. Não devemos querer saber ou nos importar com o passado. God doesn't care about the past. Deus não quer saber do passado. When God sent His Son, Quando Deus mandou o seu filho, He didn't want to know about my past. Ele não quis saber do meu passado. He wanted to know what I'm going to do Ele quis saber o que eu vou fazer in the future. no futuro. So maybe Então until today, talvez até hoje, you have said, já when disseste, someone asked you quando who alguém te Jesus pergunta is, quem Jesus é, you might have said, tu well, talvez já Jesus is the one that disseste, helps Jesus me, é aquele que me ajuda, or Jesus is the one that fixes my problems, Jesus é aquele que arranja os or meus Jesus is the problemas, one that gives me comfort. Ele é aquele que me conforta. What about now? E agora? Who do you say Jesus Quem tu is? dizes que Jesus é? Jesus is the bread. Jesus é o pão, Jesus is the light. Jesus é a luz, Jesus is the good shepherd. Jesus é o bom pastor, He's the door. Jesus é a porta, He's the resurrection. Ele é a ressurreição, He's the true vine. Ele é a videira verdadeira, He's the way and the truth. Ele é o caminho e a verdade. And Revelation chapter 3 verse 4. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, We versículo have the 14, closing of all this. nós estamos fechando tudo isto. Apocalypse, Revelations chapter 3 Apocalipse 3, verse 14. versículo 14, It says, diz o seguinte: and unto the angel of the church E o of the anjo da igreja Laodiceans que está em Laodiceia write, escreve: these things said the Isto Amen. diz o Amém. Jesus is also the Amen. Jesus também é o Amém. Jesus is the Amen. He Jesus presents é o himself Amém. Ele because se apresenta. Revelations chapter 3 verse Porque 14 no livro de it's words of Apocalipse, capítulo Jesus. 3, versículo Jesus 14, saying é to John Jesus falando a what he's João supposed to write. o que So ele deve when escrever. we read Jesus Então, quando saying, lemos, Jesus write diz: to the people in Laodicea, escreve para o to povo the de angel of the Laodiceia, church in Laodicea. para o anjo da igreja This em says Laodiceia, the Amen. Jesus is Isso talking about diz himself. o Amém. Jesus está falando dele mesmo. Jesus is the Amen. Jesus é o Amém. And why is Jesus the E por Amen? que Jesus é o Amém? Jesus is the Amen Jesus because é o Amém he confirms porque the promise ele- of the salvation. Ele cumpre, He confirms, ele confirma a promessa da salvação. a promessa da salvação. God promised it, Jesus prometeu, Deus prometeu, and Jesus fulfilled it. e Jesus vai cumprir. God said, Deus diz: because I love them, porque eu os amo, I will bring salvation to them. eu trarei salvação para eles. I'll give them another opportunity. Eu darei-lhes outra I'll oportunidade. give them, I'll provide them a way. Eu irei lhes providenciar um caminho. Jesus is the confirmation of Jesus this é a promise. confirmação. Jesus is the revelation of this promise. Jesus é a revelação da sua promessa. Don't be fooled. Não seja feito como um idiota. Yeah, too harsh. Não seja enganado. Não seja enganado. Don't be fooled about worldly opinions. Não seja enganado pelas opiniões deste mundo. Don't be fooled about new theologies. Não seja enganado pelas novas teologias. Don't be fooled by worship songs Não seja enganado pelos that louvores just plays with your emotion. que só brincam com o teu emocional. Jesus is the Amen. Jesus é o Amém. He's the way. Ele é o caminho. He's the door. Ele é a porta. He's the bread. Ele é o pão. He's the light. Ele é a luz. He's the resurrection. Ele é a ressurreição. He is the life that we need. Ele é a vida que nós precisamos. He is the reason why we are here. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui He is hoje. the final word. Ele é, The final word. ele é a última palavra. And He is E ele é, the absolute authority, toda a autoridade, I hope, eu espero, in all of our lives. em todas as nossas vidas. God bless us. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.